Olá, sejam bem-vindas. Este é o Motor de Leitura. Um canal que pensa o livro no tempo das redes. Aqui a gente acredita que a leitura digital é resistência, é experimento e, claro, é horizonte. A nossa investigação é sobre o que muda quando o ato de ler se conecta com algoritmos, com dados e com os nossos desejos. Então, aperte o Pui. Porque o futuro da leitura, bem, ele já começou. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje parece até um paradoxo, né? Será que um romance lá de 1944, escrito muito, mas muito antes da internet, pode nos ensinar alguma coisa sobre o futuro da leitura? Olha, a resposta talvez surpreenda. E para encontrar essa resposta, a gente vai precisar entrar numa floresta bem densa. A floresta que é perto do coração selvagem. O romance de estreia de ninguém menos que Clarice Lispector. E já fica o aviso, este é um livro que a gente não apenas lê, a gente experiencia. É um mergulho num mundo interior que é tão complexo e selvagem quanto o próprio título promete. E o contexto dessa obra por si só já é impressionante. Foi publicada em 1944 e a Clarice, bem, dizem que ela não tinha mais que 17 anos. Imagina, foi uma estreia que chegou abalando tudo, sabe? Sacudiu o cenário literário brasileiro com uma força e uma maturidade que ninguém esperava de uma autora tão jovem. Naquela época, os críticos logo de cara traçaram paralelos com os grandes mestres do modernismo, como James Joyce e Virginia Woolf. Mas, e aqui vem a parte mais fascinante de todas, Clarice ainda não tinha lido esses autores. O estilo dela não era uma cópia, nem uma imitação. Era pura invenção. Uma força da natureza literária que simplesmente brotou, de forma totalmente independente. Para sentir essa originalidade toda, é só ler as primeiras linhas. Não tem nenhuma introdução clássica, nada disso. A gente é jogado de cabeça num universo de sensações. Sons, silêncios, objetos que parecem ter vida. É uma experiência que desorienta e ao mesmo tempo te puxa para dentro. E a gente fica se perguntando, ok, mas cadê a história? A história, na verdade, está toda em Joana, a protagonista. Só que a gente não a conhece por uma trama linear, com começo, meio e fim. Pelo contrário, a vida dela vai sendo revelada em fragmentos, em flashes de consciência. A gente descobre quem ela é de dentro para fora, da infância até a vida adulta. E desde pequena, a Joana já mostrava uma profundidade que, francamente, desconcertava. Essa pergunta aí ela fez para a professora. Ela não quer uma resposta simples. Ela está questionando a própria finalidade da felicidade. Isso já revela uma mente que opera em outro nível, um plano totalmente filosófico e existencial. Depois de roubar um livro, a tia dela a define com essa palavra fortíssima, víbora. E a Joana, em vez de rejeitar esse rótulo, parece que o absorve, que o assume como identidade. Ela simplesmente não se encaixa nas caixinhas de bondade ou gratidão. Ela está trilhando o próprio caminho, mesmo que os outros o vejam como algo perverso. E essa frase, nossa, essa frase brutalmente honesta, mostra perfeitamente essa rebeldia dela contra o que é convencional. Para Joana, a bondade tradicional é uma coisa morna, sem vida. Ela busca uma vitalidade mais crua, uma verdade que não se esconde atrás de boas maneiras. O ponto central da Joana é exatamente esse conflito interno. Ela sente um animal perfeito dentro de si, uma força primal, instintiva. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma autoconsciência tão, mas tão aguda que a faz questionar a própria essência da vida. É essa tensão constante entre o instinto selvagem e a mente que analisa absolutamente tudo. Certo, mas como é que essa estrutura toda fragmentada funciona como um romance? A resposta está na técnica que a Clarice usa. E aqui, nessa revelação técnica, que o livro se conecta de uma forma incrível com o nosso futuro. A técnica é o famoso fluxo da consciência, só que a Clarice leva isso a um outro patamar. Como um crítico bem aponta na introdução da obra, nada é contado no sentido tradicional. As situações, os personagens, tudo emerge de um jeito poético, como se a gente estivesse de fato flutuando dentro da mente da Joana. E essa citação é brilhante porque ela resume a tese central da nossa análise. O romance não entrega uma história prontinha, de bandeja. Ele oferece as peças, as sensações, os fragmentos. E a tarefa de conectar esses pontos, de construir o enredo, é transferida para quem está lendo. Quem lê se torna um participante ativo, um coautor da narrativa. Uma forma de pensar nisso é assim: a Clarice escreveu 50% da história. Os outros 50% são construídos na imaginação de quem lê.
É, no fundo, uma obra interativa, que depende dessa colaboração para existir de verdade. E agora, vamos amarrar tudo isso e voltar para nossa pergunta lá do início. Como é que essa estrutura, pensada em 1944, conseguiu prever os princípios da nossa era digital, da nossa era interativa? Olhem só como os princípios se alinham perfeitamente. O livro quebra a linearidade, assim como a gente navega na internet pulando de link em link e não lendo página por página. Ele exige participação ativa, não um consumo passivo. Ele transforma a leitura numa experiência muito pessoal e, talvez o mais importante, ele empodera quem lê, dando um papel fundamental na criação do significado. No fim das contas, Perto do Coração Selvagem é muito mais do que uma história. É um sistema. É uma arquitetura projetada para ativar a nossa imaginação. É uma máquina literária que só funciona de verdade quando quem lê aperta o play. É, sem dúvida, um verdadeiro motor de leitura. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Em um mundo de redes e algoritmos que o tempo todo nos puxam para fora, para as telas, como é que a gente encontra espaço para se conectar com o nosso próprio coração selvagem? A resposta, talvez, esteja em leituras como esta, que nos convidam a olhar para dentro.